Time. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite aí para os que já chegaram. Hoje a gente está aqui, então, para conversar com vocês sobre o curso de Administração Pública da Unicamp. Nessa live, a gente tem duas professoras, a professora Ângela e a professora Ju, né? E também o Johnny, a Larissa e a Tayla, que são alunos do curso. O curso de Administração Pública da Unicamp fica no campus da Faculdade de Ciências Aplicadas, que fica em Limeira. Limeira é mais ou menos uns 45 minutos de Campinas, aí para quem não sabe, né, perto de Piracicaba. E o curso oferece 60 vagas no vestibular da Unicamp. Né? As inscrições para o vestibular da Unicamp foram abertas ontem, e a gente vai ter outras lives sobre todos os cursos, né, que a faculdade oferece. Além de administração pública, a faculdade oferece o curso de administração, engenharia de produção, engenharia de manufatura, ciências do esporte e nutrição. Então, a gente sempre vai trazer professores e alunos para conversar com vocês sobre o curso, tá bom? E então, cada um vai se apresentar. Esse link que está passando aí embaixo é o link da Conveste, né, que é a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp. Lá tem bastante informações, né, sobre o curso. Depois eu também vou colocar a página do nosso site do curso de Administração Pública, tá legal? E aí agora cada um vai se apresentar e dizer sobre o que vai falar, tá bom? Vamos lá, professora Ju, quer começar? Boa tarde, gente, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Juliana, eu sou professora do curso de Administração Pública e sou a atual coordenadora do curso. Eu vou falar um pouco do que é o curso, né? Qual área que a gente está falando, qual é o trajeto que os estudantes que vão estudar isso percorrem, explicar um pouco melhor sobre como que é o curso de Administração Pública. Primeiramente, boa noite, meu nome é Johnny, tenho 22 anos, estou no terceiro semestre da graduação de Administração Pública e abordarei alguns temas como vivência e adaptação, né, as oportunidades que o curso nos proporciona e os eventos também, congressos aí universitários. Lari, quer falar? Sim. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Larissa, eu faço mestrado na Unicamp e eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva do egresso, então algumas das oportunidades da carreira de administração pública. Legal. Tayla? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tayla, eu estou no último ano da graduação, então eu vou comentar um pouquinho com vocês como que é esse momento da graduação, que a gente está fazendo estágio e já fez boa parte do curso, né? Já aproveitou bastante as oportunidades que a graduação oferece. Uhum. Professora Ângela, por favor. Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem em casa. Eu sou professora do curso de Administração e de Administração Pública, principalmente para os alunos que estão chegando na faculdade, os calouros. Então, eu sou professora das matérias iniciais, que apresenta conceitos gerais de administração para vocês. E vou falar um pouco sobre vivência, sobre oportunidades e alguns programas da Unicamp, para vocês já conhecerem algumas possibilidades. Legal. Então, gente, vocês viram então que a gente tem um aluno que está no começo do curso, né, que é o Johnny, uma aluna que já está finalizando o curso, está em estágio, que é a Tayla, e uma aluna egressa, que é a Larissa. Ela já se formou, né? Egressa é um ex-aluno. Então, ela já se formou, já está construindo a carreira profissional dela
e por isso que a gente trouxe nessa variedade de alunos aí para vocês saberem das diversas etapas do curso, né? Quem está no começo, quem já está terminando e quem já saiu da faculdade e está construindo uma carreira profissional. Como que é isso em administração pública, né? Bom, então, podem começar a enviar as perguntas, aí, as dúvidas, as sugestões, os comentários, tá? Que a gente vai incluindo isso aí nas falas. Professora Ju, quer então, falar a sua parte para a gente? Legal, gente. Então, quando a gente fala de administração pública, a gente está falando de quê? A gente está falando da gestão dos bens públicos. A gente sabe que os cidadãos pagam seus impostos para que o governo cuide do bem comum, ou seja, cuide da população como um todo, de todos os cidadãos de um país. E por isso é que, para fazer isso, né, os governos, que é o que a gente também chama de poder executivo, ele se relaciona com os outros poderes, né, o poder legislativo, aquele grupo de políticos eleitos que fazem e votam as leis, e também com o judiciário, todas as cortes que julgam diferentes processos, para que todo esse processo de cuidar do bem comum possa acontecer. Então, a gente está falando de um campo de gestão do bem comum, como é que a gente organiza tudo para que a totalidade dos cidadãos estejam protegidos, estejam cuidados e estejam com seus direitos garantidos. E aí, a junção dessas esferas que eu falei, né, o governo, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, é o que a gente chama de Estado. O Estado é o órgão, é a estrutura máxima soberana de uma nação. Então, esse é o cenário que a gente entra quando a gente está falando de administração pública. E aí, a gente também sabe, então, que o Estado, ele arrecada os impostos, então a gente tem dinheiro para cuidar do bem comum, mas não é só dinheiro, a gente precisa também de pessoas, a gente precisa de infraestrutura, ou seja, a gente precisa de uma máquina administrativa, né? De uma estrutura administrativa para poder fazer acontecer, ainda mais num lugar enorme como é o Brasil. E aí, para cuidar, é aí que entra os administradores, né? Nessa estrutura que precisa de pessoas, que precisa de infraestrutura, que também precisa de dinheiro. Quando a gente está falando de pessoas, são esses gestores. Muitas vezes, eles não são formados em administração pública, mas eles são gestores públicos. E aí, mas existe uma pauta muito grande, né, uma bandeira que é levantada pelos cursos superiores da área de públicas e do campo de públicas, que o Johnny vai falar um pouquinho mais para frente, que é a profissionalização da administração pública. Ou seja, é tornar aquelas pessoas que estão ali gerindo os bens públicos, o dinheiro público, as leis, que elas sejam qualificadas para isso, né? Que elas tenham estudado para isso, que elas tenham experiência nisso. Então, a profissionalização da administração pública, ela passa pela qualificação das pessoas nos cursos de administração pública. Então, quem geralmente busca o curso de administração pública, que eu percebo, né, que são os nossos alunos, são pessoas que estão inconformadas com a forma com que os bens públicos estão sendo geridos, né, vendo a forma como o Estado está funcionando e fala, não, está horrível isso, não me conformo que seja assim, e aí entra para estudar, para entender, para buscar formas de melhorar essa realidade, de transformar essa realidade através de políticas públicas. Políticas públicas são aqueles programas e projetos que o governo faz para beneficiar a população. Então, se a gente pensar um grande programa de política pública, o Bolsa Família, por exemplo, é um programa de política pública. E existem políticas públicas em todas as áreas, e nas mais diferentes dimensões, com os mais diferentes públicos beneficiários. Então, aí, eu sinto que os estudantes chegam falando assim, não, eu acredito que melhorar as políticas públicas vai melhorar
a sociedade como um todo, vai tornar a sociedade mais justa, mais igual, e aí entra, então, com esse desejo de aprender para poder transformar as políticas públicas. E aí, para isso, então, a gente tem que entender como funciona o Estado. Isso não é uma tarefa simples. E, por isso, o curso tem 4 anos para a gente ir, aos poucos, aprendendo como é que funciona o Estado, nos seus mais diversos aspectos. Então, tem os aspectos orçamentários, né, de como é que são as leis e os mecanismos para cuidar do dinheiro público. Tem os aspectos de como são feitas as políticas mesmo, quais são as etapas, qual que é o ciclo que essas políticas passam para passar a existir, para acontecer de verdade. E aí, como é que eu avalio essas políticas? Elas estão dando certo, não estão? Aquilo que eu achei que ia resolver um problema, resolveu mesmo o problema, não resolveu? Como é que, também Brasil, né, para a gente entender, então, como é que se estruturou o Estado no Brasil, como é que evoluiu o Brasil, desde que ele era colônia, e depois não é mais colônia, daí era o império, daí vira república, daí tem ditadura, como é que são todas essas fases, e como é que o Estado brasileiro foi sendo construído, né, nessa nossa história, e como se organizam os recursos humanos no setor público, enfim, são muitos aspectos diferentes que a gente precisa aprender sobre o Estado, para daí poder pensar em como eu posso contribuir, né, na gestão dos bens públicos. E também tem muitas outras coisas, tem que aprender sobre ferramentas de gestão, acho que a Ângela vai explicar um pouquinho mais, essa coisa que a gestão, ela acontece tanto no setor privado quanto no setor público. E aí a gente precisa aprender sobre gestão, ferramentas de gestão, a gente precisa aprender a mexer com números, a mexer com dados, precisamos aprender a diagnosticar problemas, né? A olhar, não é também tarefa simples, você olhar um problema, entender quais são as causas, quais são os efeitos, delimitar, né? O diagnóstico é isso, é delimitar bem o problema, encontrar dados sobre aquele problema. A gente sempre parte de uma pesquisa para entender o problema, não adianta ficar tentando achar soluções se eu não conheço bem o problema, né? Aprender sobre como funciona o sistema econômico, super importante, porque está tudo relacionado, né? As relações Estado, sociedade e mercado. Está tudo ali numa complexa rede de relações. Então, a gente precisa entender de economia para entender do funcionamento do Estado, da gestão dos bens públicos. Então, eu fui passando um pouco, mais ou menos, o que a gente vai aprendendo ao longo do curso, para poder cumprir um pouco com esse desejo, com essa aspiração, né, de contribuir para a melhoria dos governos, dos legislativos, dos judiciários, de todos os poderes do Estado brasileiro para garantir, né, a cidadania de todos. E aí, então, só para terminar essa parte, depois eu posso responder o que vocês tiverem de dúvidas. O curso, então, dentro de todas essas coisas que eu falei que a gente vai aprendendo, ele está dividido em alguns blocos, né? Na FCA, o curso está dividido num bloco que a gente chama de núcleo geral comum, que são disciplinas que são muito, muito interessantes e importantes, que vão fazer a gente entender o contemporâneo. O que é que está acontecendo no mundo hoje? O que é essa loucura que nos rodeia, né? Quais são as grandes questões com as quais a gente tem que lidar agora, que não dá para a gente fingir que não estão aí, que não estão acontecendo. Então, quais são essas grandes questões e como é que a gente pode olhar para elas a partir do nosso ponto de vista, mas também de muitos outros, porque essas disciplinas, elas são dadas para todos os cursos da FCA, os de exatas, os de biológicas, e o de sociais aplicadas, que somos nós. Então, é um momento também de interagir entre outras disciplinas, outras formações, porque os problemas contemporâneos, eles afetam a todos nós, não importa se a gente vai ser engenheiro ou se a gente vai ser administrador, os grandes problemas contemporâneos estão aí para todos nós. Então, essa parte do núcleo geral comum. Aí tem a parte do núcleo geral das administrações, que é do qual a Ângela faz parte, que são disciplinas que são dadas para os 2 cursos de administração, tanto a administração de empresas quanto a administração pública.
E aí a gente tem um núcleo específico do curso, que são as disciplinas sobre administração pública, que vão cobrir especificamente essas questões sobre o Estado, sobre orçamento, sobre as políticas públicas, sobre economia do setor público, né, orçamento público e várias outras questões que daí não cabe aos administradores de empresa, mas cabe aos administradores públicos. E aí, para terminar, a gente tem o trabalho de conclusão do curso. Uma coisa muito legal da FCA, que a FCA ela tem uma vocação de aplicação do conhecimento para a transformação social. Eu me identifico muito com isso, é isso que eu busquei durante toda a minha carreira, desde que eu entrei na faculdade. E aí, então, essa aplicação social do conhecimento e a interdisciplinaridade, porque a gente sabe que esses grandes problemas, na sua complexidade, não adianta eu saber de uma coisa só para resolver, a gente precisa de vários conhecimentos para resolver. Então, no TCC, é esse momento de buscar, então, uma questão real para eu trabalhar, entender e buscar aplicar no meu TCC um projeto prático de transformação, né, de aplicação social, que a gente chama de TCC com a comunidade. Então, privilegiando projetos que sejam no entorno da faculdade, em Limeira, também para a gente se relacionar, né, não ficar na nossa bolha Unicamp, mas a gente precisa se relacionar com quem está em volta. E muitas vezes essas pessoas sentem que a Unicamp é uma coisa inacessível. Elas nem sabem que o campus é público, que elas podem ir lá, elas podem passear, elas podem usufruir daqueles espaços. Então, a gente precisa mostrar que a universidade tem portas abertas, porque ela é pública. Afinal, né, todo mundo voltando para a primeira coisa que eu falei, todo mundo paga os impostos e faz com que a universidade pública funcione. Então, o TCC é esse momento da gente sintetizar toda essa aplicação para a transformação social, a interdisciplinaridade e a relação com a comunidade externa. Acho também muito, muito legal essa concepção do nosso TCC. Eu acho que tá bom por hora. Vou passar, então, para os outros participantes. Obrigada, gente. Legal. Gente, então, agora quem vai falar é o Johnny, né, Johnny? Isso. O Johnny é o... Isso. O Johnny, ele está no começo do curso, se eu não me engano, se eu lembro bem, é segundo semestre, né? Então, ele vai contar para a gente como é ser um aluno na Faculdade de Ciências Aplicadas, como é ser um aluno no curso de Administração Pública, né? Na Faculdade de Ciências Aplicadas, a gente, então, dizendo mais uma vez, a gente tem 6 cursos de graduação, então os alunos convivem com graduandos de outros cursos, né? A gente tem administração pública, as engenharias e a área da saúde, que é nutrição e ciências do esporte. Então, o Johnny vai falar, assim, quais são os desafios, né, para um aluno de administração pública no início do curso, e quais são as conquistas, enfim, e as outras oportunidades que também ele tem na Unicamp como aluno de graduação. Vamos lá, Johnny, fica à vontade. A professora Juliana caiu aí, desculpa, Johnny. A professora Juliana caiu, mas já deve voltar aí. Vamos lá, pode ficar à vontade, Johnny, desculpa. Sem problemas, Cris. Eu gostaria de começar a minha fala com uma palavra muito simples, mas que faz toda a diferença, pelo menos na minha relação com o curso, né? E essa palavra, ela é entrega. E como eu vivencio a graduação, e aí já eu relaciono a entrega com como eu vivencio essa graduação. Quando eu cheguei para morar em Limeira, eu vou introduzir um pouco para vocês entenderem melhor. Não foi fácil, porque eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém quase, eu não conhecia nenhum lugar quase, e eu tive que ir acompanhado com alguém para que eu pudesse fazer a minha matrícula, né? E era tudo novo, era tudo incerto ao mesmo tempo, mas eu estava convicto, né, de que eu estava
de que eu estava no caminho da escolha certa para me profissionalizar. E não foi fácil no começo, né? Porque a gente tem que vencer a nossa própria intuição, porque o novo, ele nos causa bastante impacto. A gente não sabe como vai ser, né? E o cenário da incerteza é desafiador. Mas aí, né, eu fui buscar suporte, eu tive suporte pela Unicamp, principalmente pelo apoio pedagógico e psicológico, né? Porque quando a gente chega na universidade, é feita uma recepção, e essa recepção nos encaminha para os meios necessários, né? Que a gente vai precisar passar para conseguir algumas informações, né? Para que a gente possa manter uma relação sadia com os prazos da universidade, né? E com as responsabilidades e compromissos que a gente tem que arcar. E como eu estou vivenciando a graduação hoje, eu gosto bastante de algumas disciplinas, né? Em específico, as de gestão e de administração pública, e porque elas me trazem um norte maior, uma base maior de como eu posso entender o nosso processo enquanto formação de sociedade civil, né? E isso é muito interessante, porque a gente entra na universidade pensando de uma forma e a gente começa a perceber que a gente se constrói de outra, porque tudo aquilo que a gente tinha, não que não é verdade, mas é um processo de construção gradual, né? É passo a passo, e a gente vai formando a nossa visão de mundo, e isso é muito importante, né? Outra questão também que eu gostaria de colocar dentro disso é aproveitar as oportunidades. Quando eu digo as oportunidades, eu digo na recepção dos calouros, e na recepção dos calouros são apresentados diversos programas e diversas atividades que a universidade ela tem. E isso é fundamental para a nossa relação lá na frente, pensando a longo prazo, né? Porque às vezes a gente rejeita algo que vai acontecer agora e isso nos servirá lá na frente, que é o meu caso. Então eu tive um pouco de facilidade enquanto a prazo, matrículas e etc, 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 por conta que eu consegui ter acesso a esses meios, né, por meio da recepção dos calouros, que me ofereceu como se fosse um cardápio da graduação. E aí você faz as escolhas, e isso é muito importante para a gente. Hoje eu faço parte do centro acadêmico, né, que representa o meu curso em âmbito na universidade. Então esse centro acadêmico é composto por 12 pessoas, e a gente é a entidade base, né, de representação máxima desses estudantes, de todos os anos de administração pública da Unicamp de Limeira. E eu atuo na articulação do centro acadêmico. O que é a articulação? Basicamente é as relações externas, né? Então eu mantenho contato com outras federações, com outras instituições do campo de públicas, e também com algumas pessoas, né, da própria universidade, né? A gente tem uma cadeira, por exemplo, no NDE, e isso é muito importante porque a gente discute, né, o curso em si, o que é bom, o que não é bom, né, as propostas a serem implementadas ao longo das graduações, e tudo isso para melhorar, né, a relação aluno, universidade, professor e aluno. E eu acho que é isso. Outro ponto que eu gostaria de colocar também é em relação aos eventos, né? E aí já vou fazer um link com o centro acadêmico. Todo ano a gente tem o ENECAP, né? Que é o Encontro Nacional do Campus de Públicas. E é um congresso universitário, então é como se fosse uma assembleia nacional de todos os estudantes
de administração pública, serviço social, gestão pública, de todos os cursos relacionados à esfera dessa estrutura que a professora Juliana disse para a gente. E esse congresso é enriquecedor, por quê? Ele nos proporciona uma vivência única, porque em todo ano é sediado um local para a gente fazer esse congresso, um estado, né, no caso. O ano passado foi em Brasília, esse ano era para ser Florianópolis, mas foi cancelado devido à pandemia. Mas ano que vem a gente vai retomar em Florianópolis. E a gente conhece vários lugares do Brasil, né, e também as estruturas de cada sede legislativa, porque eu tive a oportunidade de visitar o Congresso Nacional, tive a oportunidade de visitar o Palácio do Itamaraty, o Palácio da Justiça, o Palácio da Alvorada, e é muito interessante quando a gente entende essa configuração, essa estruturação do poder, do executivo, do legislativo e do judiciário, como eles atuam entre si. E isso é muito importante, né, para a nossa formação no curso, para que a gente possa futuramente estar fazendo parte, né, de alguma equipe de trabalho ou estar atuando diretamente na máquina pública. E eu acredito que é isso, né? E para finalizar minha fala, eu gostaria de deixar claro, né, que para tudo isso que eu falei, teve que ter entrega, né? Eu não sabia se ia dar certo, eu não sabia se era bom ou não, eu abri o coração e fui de peito aberto, né, como a maioria das pessoas dizem, sem ter medo de errar, né? O erro, ele sempre é mais fácil, né? Então a gente tem que desbravar, ir para cima, e não pode ter medo. Às vezes a gente fica com dúvida em relação à escolha do curso. Eu tive dúvida, mas eu venci essa dúvida, né? Eu consegui superá-la. Mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade e eu passo a palavra para a próxima pessoa. Legal. Johnny, muito obrigada. Bem legal, né? Interessante, gente, ver aí como pensa em um aluno que está no começo do curso. O Johnny falou que o centro acadêmico, né? Ou ele próprio tem uma cadeira, né? Um lugar de discussão dentro do NDE. Me corrijam aí, o NDE é o Núcleo Docente Estruturante, não é isso? E que daí, gente, para vocês entenderem, é um grupo de pessoas que inclui, então, professores e alunos que discutem sobre o curso, né? Tem as avaliações de curso também, então, na Unicamp, o aluno faz parte da construção do curso também, discutindo isso, conversando, né? Avaliando como está indo, né? O que está muito bom, o que pode ser melhor, né? Dando a sua visão, a sua contribuição para a própria construção do próprio curso, né? Na Unicamp. É muito interessante isso. E o Johnny também falou que eu acho que é uma coisa que realmente, né, todo mundo tem um pouco de dúvida quando vai fazer uma escolha para o vestibular. Mas agora vocês que estão aí assistindo a live ou que vão assistir depois a live gravada, vocês têm essa oportunidade ótima. Eu estava pensando, eu escolhi jornalismo depois que eu já tinha escolhido eu já tinha feito um pouco de biomedicina também, mas enfim, essa dúvida todo mundo tem, mas a gente não teve essa oportunidade. Então a live realmente aproveitem aí, mandem as perguntas, é uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouco mais e fazer uma escolha mais informada, né? Um pouco mais informada sobre no vestibular, para escolher o curso de graduação. Bom, então agora vai ser a Tayla, né, que vai conversar com a gente. Vamos lá, Tayla, fica à vontade. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tayla, eu estou no meu 7º semestre da graduação, que faz parte do último ano, que é aí o momento ideal para se fazer um estágio de acordo com a grade curricular, né? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre esse momento da graduação. Embora o estágio seja montado idealmente para ser feito neste momento, ele pode ser feito antes, se não me engano, no 3º ano. Só que eu tive a oportunidade de fazer o estágio só agora, no meu último ano, porque durante os outros anos eu fiz atividades extracurriculares, né? Na faculdade tem muita atividade extracurricular, na FCA então nem se fala. Atividade extracurricular
são, por exemplo, participar de uma atlética do centro acadêmico, como o Johnny participa, fazer iniciação científica, quer fazer pesquisa, participar de empresa júnior, que é uma empresa só que júnior, né? Então, é uma empresa composta por alunos, né? Na FCA a gente tem a Eixo Público, da qual eu fiz parte, dentre outras várias atividades extracurriculares, né? Essas atividades, eu fiz parte de praticamente todas elas, porque elas são muito importantes para a nossa formação, né? Em muitos casos, elas conseguem dar para a gente um conhecimento e uma experiência que a graduação às vezes não dá. Como, por exemplo, já ter contato com clientes, como a empresa júnior faz, fazer pesquisa, né? Participar da atlética, enfim, diversos conhecimentos que a graduação não consegue trazer e que também, ao mesmo tempo, né, demandam muito tempo. Então, eu achei que eu não ia conseguir dar conta de fazer a graduação, as atividades curriculares e um estágio. Então, foi por isso que eu decidi fazer o estágio só agora no meu último ano. E aí, eu já fiz 2 estágios até agora. Os 2 foram em órgãos públicos. Eu acho que é importante falar isso, porque muitas pessoas no nosso curso não conseguem fazer estágio em órgãos públicos, porque a maioria exige concurso, né? Concurso público, e aí às vezes o time do concurso não dá com as nossas aulas, com o momento que eu quero fazer o estágio, enfim, muitos vão para órgãos privados, como empresas e organizações sociais, né? Bom, o estágio que eu estou fazendo agora é na Secretaria Estadual da Saúde. Eu acho legal comentar um pouquinho com vocês como eu entrei lá, porque pouca gente sabe do CIE, que é uma empresa responsável por fazer o intermédio entre os alunos que querem ser estagiários e as empresas ou organizações que querem contratar, né? Então, você pode se cadastrar lá, e aí eles vão te enviando vagas, e além disso, eles fazem concurso para órgãos públicos. Então, no ano passado, eu fiz um concurso para trabalhar em órgãos do governo do estado de São Paulo, e aí esse concurso não era só para administração pública, era para diversas áreas de graduação e de ensino tecnológico. E aí, como esse concurso é para o governo do estado de São Paulo, você pode escolher 4 cidades que você gostaria de trabalhar, e de acordo com a sua classificação, você escolhe qual você vai trabalhar, qual órgão público você vai trabalhar e em qual cidade. Bom, diante de tudo isso, eu passei no concurso e escolhi a Secretaria Estadual da Saúde do estado de São Paulo, mais especificamente o Departamento Regional da Saúde de Piracicaba. Porque a Secretaria Estadual da Saúde ela é composta por diversos departamentos regionais que cuidam da saúde em determinadas regiões. Então, a de Piracicaba cuida da região de Piracicaba, que contempla aí mais ou menos 20 municípios. Lá, eu trabalho no setor financeiro, no setor de compras, então a gente faz as compras para a Secretaria da Saúde no âmbito de Piracicaba, né? E é um estágio, assim, que eu particularmente gosto muito e eu acho que é uma oportunidade muito boa de aprender, porque a gente vê na graduação, né, que no órgão público as compras não são feitas normalmente igual a gente faz na nossa vida pessoal, né? Tem vários processos para conseguir fazer uma compra. Então, eu vejo de perto como esses processos funcionam, quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos e negativos. E, enfim, é muito bom, porque independente do órgão público que você vai trabalhar, você vai precisar fazer compra em algum momento, né? Então, é importante saber como esse processo funciona. E aí, né, como eu falei, estou no meu 7º semestre, o semestre que vem seria o último, porém, eu vou fazer intercâmbio no semestre que vem, então meu último semestre de graduação e de estágio vai ser só no ano que vem. E aí, infelizmente, eu não vou poder continuar no estágio onde eu tô, né? Eu vou ter que fazer outro processo de estágio. E a minha perspectiva para o futuro em relação a isso é fazer estágio em órgão que eu possa ser efetiva, né? Porque, infelizmente, nos órgãos públicos, para poder trabalhar efetivo, a gente tem que fazer um concurso para um cargo específico e provavelmente isso demora um pouco, né? Então, minha perspectiva para o futuro é fazer estágio em uma organização que trabalhe com políticas públicas, mesmo não sendo do setor público, em que eu possa ser efetiva, para daí no futuro prestar um concurso e trabalhar na área pública definitivamente. Muito bom, legal, Tayla, obrigada. Vamos passar para a Larissa. A Larissa é aluna egressa, então, que já terminou o curso, já concluiu. A Tayla falou para a gente sobre o processo de estágio, né? E eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar mais para o final também. E pode ir mandando as perguntas aí, pessoal. Vamos lá, Larissa, você quer falar para a gente? Oi, pessoal, boa noite.
Meu nome é Larissa, eu me formei no curso de Administração Pública da FCA no ano passado, então eu estou começando a minha carreira profissional na área acadêmica agora, eu sou aluna do mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas Sociais Aplicadas da Unicamp, e eu vou conversar agora um pouquinho com vocês sobre as perspectivas para quem termina o curso, as áreas que pode atuar e tudo mais. É legal falar também que eu fiz estágio na Prefeitura Municipal de Limeira, enquanto eu estava no meu último ano, ou penúltimo ano agora, não lembro, do curso. Eu fiz na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, dentro do Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Áreas Verdes. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre os caminhos profissionais que os formandos em administração pública podem seguir, lembrando que tem vários, a gente só vai comentar alguns aqui. Eu acredito que o campo de atuação do administrador público é muito amplo, e muito disso vem, na minha percepção, pelo menos, tem uma ligação com a proposta interdisciplinar que a Ju falou no começo, que faz a gente estar em contato com diversas áreas do conhecimento logo no começo do curso e ao longo de todo o curso, né? Então, acho que isso é uma grande vantagem para a gente na nossa formação, e também acredito que isso oferece algumas possibilidades depois para começar a vida profissional, né? Eu me interessei pela área acadêmica desde a graduação, eu fiquei até com saudade ouvindo os outros alunos contando, porque realmente eu participei do centro acadêmico, participei da Eixo também, da empresa de consultoria, e fiz uma iniciação científica. Eu acho que esse tipo de experiência, completando um pouquinho o que os outros alunos falaram, ele enriquece muito e ajuda muito a gente também a começar a decidir para que área a gente vai depois, né? Então, a minha pesquisa dentro da universidade, na graduação, me ajudou muito a ter certeza de que eu gostaria de ir para a área acadêmica. Gosto muito da área pública também, então, quem sabe um dia também vai atuar no setor público, mas, na minha visão, a carreira acadêmica é muito enriquecedora, né? E só dando uma explicaçãozinha, né? Quem escolhe a carreira acadêmica normalmente faz mestrado, doutorado e busca ser pesquisador, professor universitário. Também tem outras opções, mas normalmente é esse o caminho. E eu acho que exige muita dedicação, né? Que você escolhe continuar estudando, mas é muito importante porque tem um papel de produção, disseminação de conhecimento. Então, e é importante valorizar, viu, gente? Valorizem os professores, pesquisadores, todas as áreas, viu? Porque são pessoas que trabalham muito, têm um papel muito importante na sociedade. Mas, além da área acadêmica, os administradores públicos podem atuar em várias áreas, então eles podem atuar como em consultorias, então por isso que ter experiência numa consultoria júnior já ajuda, você já tem um contato de como funcionaria, é bem legal. Também pode trabalhar em várias áreas do setor público, em ONGs, o terceiro setor agora é um setor que está bastante se desenvolvendo, fundações, empresas privadas, eu tenho amigos que foram para várias áreas depois de formados, então existem muitas possibilidades. Eu sei que isso normalmente é uma questão que a gente pensa antes de escolher o curso que vai fazer, né, porque é importante pensar no mercado de trabalho, como que a gente pode atuar depois. Então, eu acho que é legal pesquisar, mas tem bastante opção. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu gosto muito do curso, e se eu pudesse dar um conselho para o pessoal que vai prestar administração pública, eu diria para aproveitar ao máximo tudo que a universidade tem para oferecer, completando a fala dos meus colegas, porque a universidade pública oferece muita oportunidade da gente se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu participei de tudo isso e foi realmente um diferencial para mim. Eu ainda estou começando a minha carreira agora, mas já foi bastante importante ter passado por todas essas experiências, e eu acho que acrescentou muito. Meu outro conselho também, a gente estuda, viu? Estuda, aproveitam os professores, porque estar na universidade pública é uma oportunidade única e faz toda a diferença depois na vida profissional, na vida pessoal. Bom, é isso.
Muito legal, muito legal. A gente tem duas perguntas aqui, uma é do Alan e uma da professora Sandra. Eu já vou passar aí para vocês, né? Vocês conseguem ver aí também, já podem ir pensando como responder. Mas, Tayla, eu fiquei com a pergunta que eu tinha para você é o seguinte: o intercâmbio que você vai fazer é pela Unicamp? Como que você conseguiu esse intercâmbio? O que você vai fazer? Você pode falar também um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim, posso sim. É muito legal o intercâmbio que eu consegui, foi pela Unicamp, sim. A Unicamp tem várias parcerias com universidades por todo o mundo, e aí em todo semestre, quase todo semestre, eles lançam editais para a gente se inscrever nos intercâmbios que a gente tem interesse, né? E aí tem alguns pré-requisitos, como falar a língua do país ou inglês, e aí você se inscreve nos países, nas universidades que você tem interesse, e daí eles selecionam, né, os alunos, fazem uma classificação, uma seleção aí, e aí eles selecionam os alunos para poder ir, né? Eu fui selecionada para poder ir para a Suécia, vou ficar 1 ano lá, na Universidade de Umeå. Então, eu vou para estudar políticas públicas suecas e de países desenvolvidos, que é uma coisa que eu gosto muito, e é uma oportunidade incrível, porque na graduação a gente estuda muito sobre o Brasil, né? Então, eu vou ter a oportunidade de estudar mais sobre os países desenvolvidos e sobre a Suécia. E eu acho legal falar também que eu consegui uma bolsa do Santander, né? A Unicamp tem meio que uma parceria com o Santander, em que alguns dos editais são contemplados com bolsa. A bolsa não custeia tudo, mas assim, já é uma grande ajuda para conseguir realizar o intercâmbio. Muito legal, muito legal. Larissa, você também fez intercâmbio? Olha, só não fiz porque me faltou tempo, viu? Eu fiz muita coisa, eu participei de várias organizações e no final eu acabei focando mais na pesquisa, então não deu tempo, mas achei muito legal. Viu, Tyler? Eu acho que vai ser uma experiência incrível, aproveita muito. E isso é só algumas das possibilidades que tem para os alunos dentro da universidade. Então, tem bastante coisa, gente. Aproveita. Muito legal. E aí, então, gente, já é possível começar a pergunta do Alan aqui no primeiro ano do curso? É possível já iniciar o estágio? Acho que no primeiro semestre não, né? Como que é isso, gente? Então, Alan, a gente tem uma normativa que o aluno precisa ter cumprido no mínimo 25% do curso para começar a fazer estágio. Então, da carga horária total, né? De todas as disciplinas e as horas que ele tem que cumprir no curso, ele tem que ter cumprido no mínimo 25% dessas horas para começar a fazer o estágio. Senão, a Unicamp não aprova o estágio, daí não é possível você fazer o estágio extracurricular, né? Porque esse estágio que é feito antes, ele chama extracurricular. Aí, quando chega lá no final, que é aquele que a Tayla estava falando, é o estágio obrigatório, que tem uma carga horária obrigatória de estágio, que é lá na frente. Mas quem quer fazer antes, pode fazer esse extracurricular, mas tem que ter cumprido pelo menos 25%. Isso acontece no final do terceiro semestre. Quando você termina o terceiro semestre, você pode começar a estagiar, e isso faz sentido, porque você tem, pelo menos, que ter caminhado um pouquinho na graduação para poder aplicar ela no estágio, e também tem uma questão de que o estágio, de uma forma ou de outra, ele concorre com o tempo de estudo e de dedicação à graduação. Então, é bem importante a gente cuidar desse começo, para que o aluno realmente se intere dos estudos, para daí, depois, fazer estágio, e aí pode fazer quantos estágios quiser, mas precisa ter cumprido 25% da carga. Então, durante esses 3 primeiros semestres, acho que o Alan vai, enfim, se ele vier a ser nosso aluno e tal, mas, Alan, tem bastante coisa para fazer, né? Tem muito que estudar, como as meninas contaram aí, os alunos têm as organizações estudantis, tem a vida no campus, né? Que a gente também tem lá na faculdade o Cine Vagalume, que é uma sala de cinema que é usada para disciplinas do núcleo básico. A gente tem muita coisa acontecendo no primeiro ano da graduação, né? Então, acho que deve passar muito rápido.
o Johnny também falou aí da participação no centro acadêmico, então tem bastante coisa para fazer, muita coisa para estudar, e daí nesses 3 primeiros semestres, né? E daí logo depois, então, possível fazer o estágio. Professora Ângela, vamos lá? Oi, gente, boa noite. Tem alguns temas aqui para falar com vocês, eu vou tentar ser breve para não passar muito do tempo, mas é meio difícil, professor, ser breve, assim, vocês vão aprender com o tempo. Isso. Tentando responder também a pergunta do Alan, e que eu acho que está alinhada com o que eu tinha preparado para falar para vocês, essa chegada na universidade, ela marca uma mudança de vida importante, né, na vida do jovem. Então, ele está acostumado a ter as disciplinas um pouco mais estruturadas, as tarefas e os trabalhos e as aulas bem planejados, e ele chega na universidade e ele dá de cara com vários professores e que vão dar disciplinas e trabalhos menos estruturados, e o aluno vai começar a se virar. Muitos deles não passam a não morar mais com os pais, né? Então, a gente tem a maioria dos alunos que até a faculdade moravam com os pais, ou responsáveis, vó, padrinhos, e daí começa a morar sozinho, começa a morar em república. Então, tem vários aprendizados aí nesse primeiro momento de vida que a gente recomenda que use esse momento de aprendizado, de se centrar. O Johnny falou do apoio que ele recebeu da universidade. A gente tem um órgão importante chamado SAI, que é o Serviço de Apoio ao Estudante, e tem algumas ações para ajudar os alunos a estudarem, a se estruturarem, a conseguirem fazer agenda, fazer planejamento, para fazer caber tudo, né? Também a gente tem uma questão da vivência no campus, e vocês, né, têm a oportunidade, ou terão a oportunidade, aqueles que passarem na Unicamp, de aproveitar essa vivência no campus de Limeira, na FCA, mas também na Unicamp em Campinas, né, que muita coisa acontece lá também. Então, tem essa oportunidade de vivência, de experiência, de projetos, de aulas, né, em outros lugares. Então, mas eu entendo também que tem uma questão financeira, né? Não sei se a pergunta tem a ver com isso, mas normalmente tem. Quando os alunos vêm procurar a gente, para falar, mas como que eu vou pagar o aluguel? Eu estou fora de casa, pagar as contas e tal. Então, a gente tem alguns programas de bolsa, Bolsa Moradia, tem iniciação científica, o PIBIC, tem outras formas dos alunos conseguirem se manter financeiramente com ajudas da Unicamp, de programas sociais oferecidos pelo SAI, e isso tudo é passado na primeira semana, como o Johnny falou, a semana de calouros, que às vezes dura mais que uma semana, que tem as palestras, tem as atividades, tem os encontros, tem a apresentação das organizações estudantis, que tem para todos os gostos, né? Se você gosta de esporte, tem atlética. Se você quer discutir o curso, quer trazer palestras, tem o centro acadêmico. Se você quer fazer a aplicação do seu conhecimento para fora, tem o eixo. Se você gosta de pautas identitárias, tem várias organizações, tem a
a Frente Feminista, né? Tem várias organizações, isso só dentro da FCA, são 30, um pouco mais de 30, talvez, né? Tem organizações para o voluntariado de diversas formas, o Trote, Enactus, né? E então tem várias formas de você conviver na universidade e dentro da FCA. E a FCA tem essa particularidade que a Juliana falou, de ser uma faculdade com cursos de naturezas diferentes, né? Então, essa vivência também ela é muito interessante. Você tem o pessoal de ciências de esporte, da nutrição, da engenharia, e esse conhecimento todo está fervilhando lá no meio da universidade. E você vai criando amizade, vai criando rede, vai conhecendo as pessoas dos outros cursos, fazendo disciplinas, né, com os alunos de todos os outros cursos. Então, tem uma questão aí importante de se aproveitar esse começo da faculdade para isso, né? Não precisa sair desesperado para o estágio. E a gente está lá também, os professores, para ajudar principalmente nesse momento inicial, que ele é um pouco mais tenso, para vocês e para os pais de vocês, né? Porque eu estava no dia da matrícula lá, vários pais desesperados, e eu conversando com os pais, para tentar diminuir a ansiedade deles também, né? Tem um outro projeto importante que eu anotei aqui para falar para vocês, que é o SAP, que é o Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico aos Estudantes, né, que também, às vezes, é necessário, e a Unicamp tem esse programa para ajudar vocês, quem precisar, justamente porque a gente sabe dessa dificuldade de às vezes, estar longe de casa, longe da família, então, vocês podem contar com isso também. Tinha anotado aqui do Cine Vagalume, mas a Cris falou. Eu sou nova na FCA, contando para vocês, eu estou há 1 ano e pouquinho como professora, e quando eu comecei a pesquisar a FCA, antes de prestar o concurso, foi o que mais me chamou a atenção quando eu entrei na página da FCA, foi o Cine Vagalume, e ele é aberto também para a comunidade, não só para quem é da FCA, então é um projeto super interessante, coordenado pelo professor Márcio Barreto. Tem uma coisa importante que a Ju pediu também para eu falar, sobre as diferenças da administração pública e administração de empresa. Algumas disciplinas, os alunos dos 2 cursos fazem junto, né? Então, eu tenho alunos de uma disciplina de administração geral, que são da administração pública quanto da administração de empresas, né? Então, a lógica do curso da administração de empresas é pensar na gestão a partir de organizações com fins de lucro, né? Que é uma lógica diferente. Então, você tem menos disciplinas voltadas para o entendimento da administração pública, do Estado, de como as coisas funcionam, e mais dentro da lógica de mercado, de marketing, de venda, de finanças, mercado de capitais, ações, contabilidade, né? O RH, gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas estratégicas, como o RH ajuda na estratégia da empresa, essa lógica. A lógica da administração pública é o que a Juliana falou, de tentar entender como esses poderes se conversam, administração direta, indireta, mas, logicamente, a gente tem algumas intersecções aí, a gente vai ter gente especializada
em administração pública em empresa. Por quê? Porque você tem empresas que têm relações com o Estado, seja da administração direta ou indireta. Então, eu preciso ter administradores públicos para fazer essa ponte entre os setores, né? O que dá uma amplitude de oportunidades também para quem está dentro da administração pública em termos de trabalho, né? E em diversos setores, não só diretamente na administração pública, concursado ou não, mas às vezes no chamado terceiro setor, organizações sem fins lucrativos, ou na administração privada também, fazendo essa ponte, tendo esse olhar da administração pública, mesmo sendo contratado por uma empresa clássica. Tá? Uma outra coisa que eu anotei aqui, ouvindo vocês falarem, e que eu acho que é importante, uma das coisas que eu percebi logo que eu entrei na FCA é quanto os alunos uns ajudam os outros, né? É uma rede de amizade e de ajuda que eu nunca tinha visto em nenhum lugar antes, né? Você sempre tem um aluno ajudando o outro, seja pelas organizações estudantis ou não, né? Você está com um problema, tem uma comunhão, uma comunidade para ajudar, né? E isso é muito bonito de se ver como professor, né? E a gente começa a discutir algumas formas de institucionalizar também um pouco isso, pensando numa organização que os professores também entrem nessa mobilização de ajuda, de entendimento, né, para os alunos que estão chegando se sentirem mais em casa, mais à vontade. A gente quer que todo mundo fique bem e fique feliz e que aprenda dentro desses 4 ou 5 anos, né, porque às vezes tem um intercâmbio no meio, então às vezes demora um pouquinho mais, mas que esses 4 anos sejam proveitosos dentro do ambiente da universidade. E eu queria deixar um último recado aqui, que o Jory também falou e que eu acho importante. Sendo universidade pública, né, a gente tem uma série de regras e normas e prazos, e que isso é importante de estar sempre atento, né? O aluno, quando ele passa a ser um aluno universitário, ele tem muita responsabilidade nas costas, né? Primeiro, porque a gente tem uma sociedade pagando para esse aluno estudar, e eu sou muito chata com isso. E segundo, que a gente tem regras, e a Unicamp tem muitos alunos e precisa ter os prazos e as regras. Então, fiquem muito atentos com isso, com prazo de matrícula, com documentação, com os e-mails que chegam, né? Tem vários detalhes aí que depois vai dar uma dor de cabeça muito grande para todo mundo e não tem muito o que fazer, né? Então, quando o aluno passa de aluno de ensino médio para aluno universitário, tem uma carga de responsabilidade muito grande, né? A gente está lá para ajudar, mas é um momento chave aí de crescimento e de mudança de exigência. A exigência vai ser muito maior depois que faz a matrícula lá com a gente e começa uma cobrança e uma necessidade de responsabilidade, organização e cumprimento de regras maior do que os alunos estavam acostumados antes. Tá? Mas alguma coisa, acho que era isso. Legal. Depois a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Legal.
Gente, o Matheus, ele perguntou qual o apoio oferecido pela universidade assim que o aluno chega. Por exemplo, um aluno que vem de outra cidade. O Johnny falou, né, que ele veio de outra cidade, o Johnny também é bolsista e a Tayla também é bolsista, né? E eu queria que também vocês três aí, a Larissa também, se lembrar de alguma coisa, falasse sobre esses apoios, então, que a universidade oferece, né? Só para... Você pode procurar, Matheus, o Serviço de Apoio ao Estudante. Pode colocar no Google aí, Serviço de Apoio ao Estudante Unicamp. Aí você já vai olhar o site, já vai conhecer bem mais sobre isso. Mas aí o pessoal aqui vai falar da experiência deles. Johnny, você pode falar para a gente? Posso sim. Se a Tayla quiser complementar, se eu esquecer alguma Isso, coisa, né, ou depois de alguém... você, a Tayla vai falar. Tá. Quando a gente chega na universidade, tem alguns programas voltados para, dependendo da renda, né? E tem a iniciação científica também. Então, por exemplo, o aluno ele chega na universidade, se ele não tiver uma condição necessária para se manter, a universidade ela dá esse suporte. E como é oferecido esse suporte? Tem uma regulamentação, né? Que regulamentação é essa? São normas, né? Critérios de um processo seletivo, destinado para saber qual é o aluno que realmente precisa, né? E que tem mais necessidade de estar adquirindo esse benefício ofertado pela Unicamp, né? Que são as bolsas de moradia ou bolsas sociais. A Bolsa Moradia, normalmente, ela é concedida para o aluno que ele atendeu os critérios, ele tem a preferência, né, por conta da renda, e ele veio de outro estado. Então, por exemplo, se tiverem duas pessoas concorrendo a essa Bolsa Moradia, mas uma mora na região de Limeira e outra mora em São Paulo, a de São Paulo vai ter preferência, né? Se ela atender esses critérios, esses requisitos. Em relação à Bolsa Social, né, você pode fazer ela relacionada à iniciação científica, né, ou você pode também escolher outro projeto, né, dentro do departamento da universidade, da Unicamp, para estar fazendo, né, cumprindo uma certa carga horária, né? Não é muita coisa, mas ajuda bastante na nossa relação com a universidade. Eu acho que é isso, né? Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, Tayla. Então, acho que você falou bastante, né, o que tem, mas eu gostaria de lembrar que tem a Bolsa Emergência, né? Que é quando a pessoa chega na universidade e aí ela precisa fazer a matrícula, precisa começar as aulas, e esse processo para receber a bolsa, as bolsas que o Johnny falou, demoram um pouco. Então, tem a Bolsa Emergência, que você consegue pedir assim que você chega, que te auxilia a se instalar, né, a conseguir uma moradia. E também tem as bolsas um pouco menores, que a gente chama, né, porque elas não... Porque, por exemplo, essa bolsa básica, a bolsa básica é a bolsa social que você trabalha na Unicamp, e recebe um auxílio, né, ela é quase um salário mínimo. Aí tem a Bolsa Moradia, que é o valor de um aluguel, e também tem a bolsa, que a gente chama de Bolsa BAT, que é a bolsa para comer no bandejão. Então, você recebe um auxílio por meio de transporte e também você consegue comer no restaurante universitário, que a gente chama de bandejão, sem pagar a alimentação. Então, isso auxilia bastante, né, porque daí você consegue ter a moradia e a alimentação auxiliadas pela faculdade. Muito legal. A gente tem outra pergunta aqui do Alan, das disciplinas voltadas ao direito, professora Ju. Você pode falar como que é a junção, se elas existem, como que é a junção com a administração pública? Daí também talvez pode falar de, pelo menos nomear algumas outras disciplinas que tem no curso, só para o pessoal ter uma ideia. Uhum. Então, Alan, a gente tem, sim, disciplinas de direito.
A gente tem 3 docentes de direito, né, para os cursos, tanto de administração quanto de administração pública. Exemplos de disciplina de direito do curso de administração pública são instituições do direito, direito internacional, direito para administração pública 1 e direito para administração pública 2. Pelo menos essas 4 disciplinas estão no currículo. Aí existem outras disciplinas de direito que são do curso de administração, que também você pode fazer como eletiva, né? Que é sobre o direito privado, enfim, de outros campos do direito. Mas existe, sem dúvida alguma, né, uma base do direito para a gente compreender o funcionamento do Estado. Então, aqui, 4 disciplinas, são pelo menos 2 anos fazendo uma disciplina por semestre, 2 anos em que você pode entrar em contato com as questões do direito. Bem legal. Essa pergunta da professora Sandra, a gente pode ir deixando mais para o final, mas enfim, vocês têm mais alguma coisa que vocês lembram aí que gostariam de falar? A Larissa, ou alguém mais ficou faltando alguma coisa, alguma outra ideia? Acho que as perguntas aqui, pelo menos as que chegaram até agora, a gente já respondeu. Tudo bem? Ninguém quer falar mais nada, por enquanto? Então, a gente pode falar responder aí para essa pergunta da professora Sandra. Qual que é o diferencial da faculdade, na opinião de vocês? Como alunos, enfim, como professores. Você quer falar, Larissa? Começar falando? Então, eu acho que um dos diferenciais da FCA é essa proposta interdisciplinar, né? E, além disso, as disciplinas do núcleo básico comum, né? Que são disciplinas que elas estão ali para proporcionar para a gente uma visão mais ampliada dos problemas públicos, de questões importantes para a sociedade. Eu acho que isso tudo é muito importante para a nossa formação, para desenvolver um senso crítico, para estar em contato com esses problemas, ler mais sobre eles, entender mais sobre eles. E eu acho que essa proposta interdisciplinar também de ter contato com outras áreas, isso tudo agrega muito na formação e é uma coisa que a FCA proporcionou para a minha formação, no caso. Então, eu acho que é nesse sentido. Um dos mais importantes, né? Professora Ju, você quer falar alguma coisa? Sim. Eu vou falar de uma coisa dos alunos, Lari. Eu acho que um diferencial é a potência de articulação e organização dos estudantes na FCA. Como a Ângela disse, a FCA tem mais de 30 organizações estudantis, ou seja, são organizações geridas, criadas, organizadas pelos estudantes, das mais diversas áreas em que os estudantes dos diferentes cursos se misturam. Então, ali também as organizações são um ambiente em que a interdisciplinaridade acontece. E é muito, muito legal de ver os alunos crescendo, porque é isso, a gente não cresce só nas aulas, só estudando, só na biblioteca. A gente cresce com as vivências que a gente tem. Então, essas 30 organizações estudantis, elas são um grande diferencial da FCA para a formação integral dos alunos. É que a graduação na Unicamp, então, como vocês... acho que foi isso que a professora Juliana disse, né? Ela não acontece só dentro da sala de aula. Isso que né? O que eu vejo também como funcionária é que os alunos realmente constroem a sua formação, né? Com esse currículo extra, vamos dizer, adicional, que eles próprios gerenciam nas organizações estudantis, né? E como a gente está numa cidade que do interior de São Paulo, né, que não é tão grande quanto Campinas, por exemplo, né, a gente tem relações muito expressivas com a cidade, né? Então, com o poder público, e tanto as organizações estudantis quanto os docentes mesmo, né? Relacionamentos, projetos, né?
com o setor privado, com o setor público, enfim, e com organizações do terceiro setor. A gente tem o Colmeia, por exemplo, né, que é uma oportunidade para os alunos da faculdade, de todos os cursos, darem aulas, né, para alunos que estão prestando vestibular. Então, acho que a partir do segundo ano da graduação, talvez, os alunos da Unicamp, de todos os cursos, administração pública e todos os outros cursos da faculdade, podem dar aulas no Colmeia, que é um cursinho popular para preparar as pessoas para o vestibular. E aí você é supervisionado pelos docentes da faculdade, né? E é uma experiência muito interessante também, né? Enfim, uma coisa que eu lembrei. Mas é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa aí, Tayla? Professora Ângela? Já falamos tudo? Acho que sim. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, então, algum comentário adicional, eu vou deixar o link aqui do nosso site, que é o link do curso de administração pública, tá? No nosso site, estou colocando aqui agora. Aí vocês têm lá o contato, e-mail e telefone da professora Sandra Gema, que é a atual coordenadora de graduação da faculdade, e-mail e telefone da professora Juliana Leite, do curso de administração pública, enfim. E vocês podem nos procurar para sanar qualquer dúvida, venham na faculdade, né, conhecer o campus, né, de repente participar de algum evento aí, que a gente tem vários eventos abertos, a gente tem, quando a gente puder voltar de novo presencialmente, a gente vai continuar com os eventos aí como Feira do Livro, tem a biblioteca que é aberta, que as pessoas podem ir lá, pegar livros, revistas, jornais, ler lá, né, fazer consultas nos computadores, enfim, conversar com as pessoas no corredor, né? O melhor jeito de se conhecer uma instituição, acho que é esse, né? Conversando, né, com as pessoas que a fazem, a constroem, né? É isso, então, gente. Muito obrigada. E recados finais? É isso, então? Fala tchau para todo mundo, então. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Esperamos vocês. Isso. Legal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.